Se você tivesse que montar hoje uma fintech do zero, com adquirência, conta digital, maquininhas, split, link de pagamento, compliance, regulatório, API, app publicado nas lojas e suporte estruturado, quanto tempo e quanto dinheiro você acha que isso custaria? Tem duas formas de avaliar se algo vale a pena. A primeira é olhando somente preço, e a segunda é olhando o que você teria que assumir se não tivesse aquilo. Quando alguém quer saber se a Paytime vale a pena, quase sempre está tentando comparar plano, taxa ou setup. Mas essa não é a análise correta. Deveria pensar o que significa estruturar uma operação de pagamentos com marca própria hoje, em tecnologia, responsabilidade, a parte regulatória, risco e escala, e o quanto disso você consegue carregar nas costas. O mercado de pagamentos não é só estrutura de cartão, é liquidação, é compliance, é estabilidade transacional, homologação de equipamento, gestão de risco, suporte, API funcionando sem cair em momento de alto volume. E qualquer empresa que queira operar com autonomia precisa estar preparada para esse nível de responsabilidade. Só para contextualizar, em 2024, o mercado brasileiro movimentou mais de 4 trilhões de reais em cartões, sendo quase 2,8 trilhões só no crédito. Isso significa que qualquer operação que queira participar desse mercado precisa estar preparada para volume, risco, auditoria, instabilidade e escala. Não é um ambiente improvisado. Agora coloca isso na prática. Uma software house que atende 300 empresas decide integrar pagamentos próprios ao ERP. Se ela optar por desenvolver internamente, pode levar de 12 a 18 meses entre estrutura técnica, homologação e testes, fora o custo de time especializado, jurídico e compliance, e até mais tempo do que isso, tá? Se esse time custar, por exemplo, R$ 80 mil por mês, entre desenvolvedores, produtos jurídicos, chutando baixo, em um ano você já está falando de quase R$ 1 milhão antes de processar a primeira transação. É aqui que começa a comparação real. A Paytime entrega uma infraestrutura white label completa, adquirência, serviços bancários, portal web personalizado, aplicativo padrão ou personalizado com a sua marca, split de pagamentos, link de pagamento, tap on phone, APIs, sistemas de gestão de POS, além de suporte estratégico com um gerente dedicado para a sua operação. Isso está estruturado em alguns planos, modelos que variam com royalties que vão de 15% a 30% conforme o nível da sua operação. Ou seja, você não está comprando uma maquininha, você está acessando uma engrenagem pronta. Por exemplo, nós temos o plano Business aqui. Nesse plano, além da adquirência, maquininhas, dos serviços bancários, o parceiro tem um aplicativo personalizado 100% com a sua marca, publicado nas lojas, split, painel de performance, sistema de chamados e um acompanhamento mega estratégico para a sua operação. Isso encurta drasticamente o tempo de entrada no mercado. E tempo, no mercado de pagamentos e até na vida, é margem, é dinheiro. Se você leva 12 meses para lançar uma operação própria, você deixa de capturar, em 12 meses, um volume gigantesco. Agora imagina uma operação que poderia estar transacionando 5 milhões por mês. Em um ano parado, são 60 milhões que deixaram de passar pela sua estrutura. Em um material de simulação que a gente entrega para vocês, um exemplo que a gente tem, a gente considera 10 estabelecimentos cadastrados por mês, cada um faturando em média R$ 30 mil, ou seja, um cenário conservador, com um ganho médio de 0,50% sobre as transações. O que significa que no primeiro mês você vai ter R$ 1.500 de ganho na sua operação. No segundo mês, R$ 3 mil, porque você vai cadastrar mais 10 estabelecimentos. E a cada 10 que você vai cadastrando, nesse mesmo TPV médio, nessa mesma margem, você vai acumulando, isso vai se tornando uma recorrência para a sua operação. Em poucos meses, essa curva recorrente vai se acumulando justamente porque receita em pagamentos é recorrência, não é uma venda pontual. Isso nos leva ao segundo ponto da auditoria, custo operacional. Quando você estrutura sozinho, precisa cuidar de tudo. Dos contratos, do compliance, do regulatório, da conciliação de valores, da gestão de risco, da instabilidade técnica, do atendimento ao estabelecimento, do controle de equipamentos, relatórios, BI. A Paytime já te entrega tudo isso, um portal web personalizado para a gestão completa da operação, dashboards com indicadores estratégicos para análise de TPV, rentabilidade e variação de comissões. Também a gente tem até um sistema de chamados para você receber os chamados dos seus clientes.
Isso reduz seu time interno, a quantidade de pessoas, diminui seu erro operacional. Se você tivesse que montar um time mínimo para começar, com suporte, alguém de BI, alguém de operação, com 3 pessoas ganhando em média R$ 6.000 cada, só aí já são R$ 18.000 antes de escalar sua operação. Agora soma isso ao risco regulatório. A Paytime opera dentro das normas de mercado e assume a estrutura tecnológica e regulatória como base da nossa operação. Para quem já tentou abrir uma estrutura própria, sabe que o custo invisível da não conformidade é sempre muito maior do que parece. Aqui a gente toma cuidado com isso. Vale a pena para qualquer perfil a Paytime? Não. Para quem quer vender máquina avulsa e viver de comissão pontual, talvez não faça sentido mesmo. Mas para quem quer construir a marca própria, controlar o seu ganho, escalar com API, ter autonomia sobre a sua carteira, a lógica muda completamente. Inclusive para quem quer ser mobile first, o aplicativo White Label personalizado permite que o parceiro publique seu próprio app nas lojas oficiais, reforçando posicionamento e autoridade digital. Hoje, mais de 80% dos acessos acontecem via dispositivos móveis. Isso não é detalhe estético, é estratégia de retenção. Se essa forma de analisar, olhando a estrutura antes de olhar o preço, já mudou um pouco a forma como você enxerga o mercado de pagamentos, vale acompanhar o nosso canal. Toda semana a gente aprofunda discussões como essa, com números, bastidor e impacto real na operação de quem empreende. Se inscreva para não perder as próximas análises. Voltando à auditoria. Existe setup na operação? Sim. Existem planos por assinatura anual, plano vitalício? Existe. Existe royalty na operação? Também existe. E ele muda conforme o plano, até diminui, tá? Mas a pergunta correta é: quanto custa para não ter produto, para não ter escala? Se você estrutura uma operação que atinge, por exemplo, 30 milhões de TPV acumulado em 24 meses, você precisa de algo mais do que somente taxas. Você precisa de uma operação correta, robusta e com produtos, para que você possa realmente continuar escalando. E senão você trava. Isso transforma investimento inicial em meta estratégica, não em um custo morto. Agora vamos para um caso hipotético. Uma fintech regional está operando ali na faixa dos 8 milhões de TPV mensal, mas com uma tecnologia engessada, sem produto, markup apertado. Quando você migra para uma estrutura mais flexível, com splint, limite de pagamento, aí você consegue aumentar 0,30, 0,40 de margem média por transação, porque você está entregando solução. Em 8 milhões mensais, isso representa R$ 24.000 a mais por mês. Em um ano, é quase R$ 300.000 de incremento bruto. Não foi a taxa que mudou, foi a estrutura, foi o produto que você entrega agora. No fim das contas, aquela pergunta, a Paytime vale a pena? Não é respondida olhando a tabela de plano. Ela é respondida comparando quanto custa montar sozinho e os produtos que você tem atualmente versus quanto tempo você perde, quanto de margem deixa na mesa, quanto risco regulatório você assume, quanto controle você realmente tem. A Paytime, ela entra com a infraestrutura, ela não disputa com a sua marca, não concorre com o seu cliente final. Ela fica aqui nos bastidores, enquanto você constrói a sua operação com a sua identidade própria. Maquininha qualquer um vende, mas infraestrutura escalável com autonomia é outra conversa. Agora eu quero saber de você. Se fosse começar hoje, você montaria tudo do zero ou prefere acelerar usando uma estrutura pronta e focar só em crescer a sua carteira? Escreva aqui nos comentários e até o próximo vídeo.